Se você tivesse que vigiar uma garotinha por uma noite para ganhar 7 milhões de dólares, mas descobrisse que ela é uma vampira sanguinária, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e hoje no Derrotando Filmes iremos acompanhar um grupo de criminosos tentando sobreviver trancados em uma mansão com essa criatura. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a vampira em Abigail. Esses bandidos estão prestes a descobrir que o crime não compensa. Isso porque eles estão planejando há muito tempo sequestrar uma garotinha chamada Abigail, já que seu pai era um homem extremamente rico, que poderia pagar um valor altíssimo pelo resgate dela. E pelo visto, parece que está tudo correndo conforme o planejado, pois enquanto Abigail estava em mais um dos seus ensaios de balé, Sammy hackeia as câmeras e o sistema de segurança da mansão da garota. E assim que ela consegue acesso, o atirador profissional Rico se posiciona no alto para ter uma boa visão da parte de fora da casa, enquanto que o Jim só fica olhando todo mundo trabalhar. Em paralelo, Frank e Peter vão buscar Joey, a peça-chave nessa operação, que seria responsável por sedar o alvo, já que ela era uma médica e entendia dessas coisas. Logo eles chegam até a casa e invadem com extrema facilidade, mas quando chegam no quarto da menina, Joey fala que não sabia que iria ter que raptar uma criança, e Frank avisa que se ela quiser vazar pode ir embora. Só que por alguma razão a moça decide ficar, com certeza deve ter sido a grana, e aí eles se escondem no local para não serem vistos. Não demora muito até a menina chegar em casa, mas os criminosos têm que esperar ela terminar de falar com o pai no celular antes de agir. E assim que a pequena desliga, Frank parte para cima agarrando a garota, que fura sua mão com um lápis tentando escapar. Só que Peter agarra ela, dando tempo para Joey sedar a menina. Porém, Rickles avisa que tinham pessoas chegando na casa, e com medo de ser o pai da garota, os criminosos enfiam ela dentro de uma bolsa, e correm até a saída acionando os alarmes no processo. Por sorte, Jim, que era o piloto de fuga, consegue dirigir rápido o suficiente para longe dali, e Joey aproveita para medir os sinais vitais de Abigail. Nesse momento, Jim pergunta mais sobre os integrantes da equipe, mas Frank fala que ninguém ali podia dizer seus nomes verdadeiros, pois essas eram as regras. Ok, tem algumas coisas estranhas que podemos pontuar nesse início, que tornam essa missão não só muito esquisita, como muito perigosa também. A primeira é que aparentemente ninguém ali sabia direito quem era o pai da Abigail, e tudo bem que quanto menos informação você dá, melhor para evitar vazamentos, pois seria muito mais difícil qualquer um deles entregarem tudo caso fossem capturados. Só que conhecer o alvo é muito importante para saber com quem estão lidando, e as abordagens que podem tomar caso tudo dê errado. Além disso, se o cara é um milionário que tem grana para pagar até um motorista particular para sua filha, não faz sentido que sua casa inteira não tenha pelo menos um segurança armado, o que é totalmente comum para pessoas ricas, já que eles são frequentemente alvos de roubos e sequestros de bandidos, que querem descolar muita grana facilmente. É como se ele soubesse que a sua filha sabia se defender sozinho o suficiente para não precisar de ninguém, sem contar que não tinha nenhum tipo de funcionário em uma mansão. Geralmente existem várias pessoas trabalhando no lugar para fazer ele funcionar, e aí um deles com certeza iria ver a movimentação suspeita desses bandidos. Mas agora, falando de como um sequestro pode ser evitado, vamos tirar o óbvio, que é ter seguranças armados guardando sua casa, porque pelo visto esse cara já não quis seguir esse passo. E vamos focar no sistema de segurança da casa. Aparentemente, todas as catracas são ligadas em um único sistema elétrico, que faz a casa inteira funcionar, como uma Alexa, por exemplo, sendo que o jeito mais seguro de evitar que hackers consigam entrar facilmente no celular é colocar cada parte da segurança em um sistema diferente, dividindo a parte externa da interna e das câmeras de segurança. Assim, a pessoa mal intencionada que tentasse entrar tinha que se preocupar em invadir 3 sistemas ao invés de um, o que além de dificultar muito o trabalho, também dá tempo da segurança lhe enviar uma mensagem alertando da invasão, fazendo com que o dono da residência tenha tempo de acionar a polícia antes que algo ruim acontecesse. Outra solução inteligente seria colocar travas magnéticas que abrem com cartões, digitais ou com uma chave específica na parte interna da casa, como os quartos, por exemplo. Assim, quem estivesse do lado de dentro conseguiria ficar seguro até alguém vir ajudar. Além disso, galera, aparentemente essas pessoas já fazem esse tipo de trabalho há algum tempo, já que eles sabiam como trabalhar em equipe, sabiam fazer uma entrada e saída limpa, e além das máscaras, ainda usavam luvas para garantir que não deixariam digitais para trás. Mas o que é estranho mesmo é o fato de não ter uma comunicação entre eles, já que Joey nem sabia que iam levar uma criança. Depois de algum tempo dirigindo, o grupo chega na casa marcada pelo contratante e encontram Lambert, o chefe da equipe, no local, que parece ser uma pessoa bem próxima de Frank. E aí ele conta que todos ali foram escolhidos a dedo por serem altamente recomendados por algumas pessoas. E ele aproveita para lembrar as regras a todos, que eram as seguintes: evitar relaxadas durante o trabalho e nem compartilhar seus nomes verdadeiros, pois se algum deles fosse pego, não seria capaz de entregar os outros. Mas para que o grupo pudesse se comunicar, ele dá nomes falsos para cada um, que são os nomes que eu já contei pra vocês, galera. Porém, Joe interrompe a explicação do homem, perguntando quem era a garota. Mas o chefe só fala que ela era filha de um milionário que teria 50 milhões a menos na conta se quisesse ver a garota de novo. E como última medida de segurança, Lambert recolhe os celulares de todos para que ninguém fosse rastreado. E vemos na capa do celular de Joey que ela tem um filho, o que explica o seu comportamento protetivo com Abigail. Em seguida, Lambert se despede de todos e diz que o restante da missão vai durar 24 horas, enquanto ele tentava negociar o resgate com
com o pai da garota, e a única coisa que ele pede é que deixem apenas a Joey falar com a refém e entrar no quarto onde ela vai ficar, pois não precisavam de ninguém intimidando muito ela. Depois disso, eles prendem Abigail na cama com algemas e vendam seus olhos para que ela não conseguisse ver a cara de ninguém. Mais tarde, o pessoal se reúne para beber um pouco e descontrair. Porém, Jim começa a tentar adivinhar coisas sobre a vida de cada um para passar o tempo e se conhecerem melhor sem terem que falar sobre si mesmos e quebrarem as regras. Só que o cara é horrível nisso. E aí, Joey avisa que ele tinha errado tudo, pois ela sim era boa em ler as pessoas. E duvidando das habilidades da garota, Frank aposta dinheiro caso ela conseguisse acertar algo sobre a sua vida. Então a mulher aceita, dizendo que ele deveria ser policial, pois além da postura, o cara sabia liderar um time e fez sinais de mão quando estavam saindo da casa da Abigail. E que por ele ser muito inteligente, ela tinha quase certeza que o cara era detetive antes de entrar pro crime. E quando o cara confirma que era verdade, todos ficam impressionados e também pedem para serem lidos, começando pelo Peter, que a mulher diz que provavelmente se tornou musculoso por sofrer bullying na escola ou do próprio pai. Já a loira era filha de pessoas ricas que estava ali só pela diversão, mas à vez de Rickles, o cara se recusa a ser lido. Então a garota apenas fala um lema militar, Superfy, uma frase que significa ser sempre fiel, e Joey deixa entender que ele era um ex-militar. Irritado com isso, Frank diz que ela provavelmente era viciada e estava em reabilitação, por isso comia doces para saciar a sua abstinência, além de usar mangas longas para esconder os buracos de agulha. Triste por ter sido exposta na frente de todos, Joey vai verificar a garota encontrando ela muito assustada na cama, pedindo que pelo menos tirassem a venda, pois aquilo estava apertando a sua cabeça. Então a mulher retira a venda e prende os braços dela na frente para melhorar a circulação e deixar a pequena mais confortável. E para confortá-la, Joey jura de mindinho que não vai deixar ninguém machucar a menina, pois só queriam que seu pai pagasse para libertá-la. Nesse momento, a garotinha começa a perguntar se Joey tinha filhos, ficando surpresa ao saber que ela tinha um menino. Mas as coisas ficam estranhas quando a garota fala que seu pai achava que queria ter uma filha, mas depois de alguns anos se cansou dela e nem se importava mais com a pequena. Por isso seria difícil os criminosos conseguirem algo. E antes que a mulher fosse embora, Abigail fala que sente muito pelo que vai acontecer com ela. Preocupada, a moça vai até Frank perguntar quem era o pai dela, pois a menina tinha deixado a entender que o cara era violento. E Joey diz que não se assusta com facilidade, porém ficou apavorada por alguma razão. Só que Frank não acredita nela, dizendo que ela estava dificultando o trabalho de todos, sem saber que logo ele vai se arrepender de todas as suas escolhas. Bom galera, de fato parece que esses caras são profissionais que já fizeram essas coisas várias vezes, mas mesmo assim eles estão cometendo erros estúpidos. Primeiro, que se eles não queriam ser identificados e por isso não usavam seus nomes verdadeiros, todos ali deveriam usar máscaras o tempo todo, pois ainda existe uma possibilidade de um deles dar um retrato falado aos oficiais caso seja pego, a não ser que eles planejem fazer cirurgias plásticas assim que saírem dali, né? E mesmo tendo experiência no sequestro, todos cometem erros bobos que podem ser prejudiciais para a missão. O primeiro e mais óbvio é ficar bebendo e fumando samambaia durante a missão, já que isso faz com que seus sentidos e reações fiquem completamente lentos e distorcidos, o que pode lhes prejudicar a perseguir a menina caso fosse necessário, ou até mesmo revidar um ataque, se o pai dela descobrir onde a menina está e mandar oficiais para buscá-la. Além disso, Joey está amolecendo muito seu coração com Abigail, o que com certeza vai prejudicar o time futuramente. Primeiro, porque ela retirou a venda da garota, o que além de ser um erro, pois agora a menina sabia o seu tom de pele, cor dos olhos e do cabelo, ela ainda teria a capacidade de olhar em volta procurando qualquer coisa que poderia usar para se libertar ou se defender. Fora que alguém pode acabar entrando no quarto dela por acidente sem a máscara, já que todos estão bêbados nesse momento. E aí ela vai conseguir identificar duas pessoas para a polícia. E como se não fosse o suficiente, ela ainda prendeu os braços da menina na parte da frente, sendo que o motivo dos policiais algemarem os presos com os braços nas costas é justamente para evitar que eles conseguissem atacar ou usar as mãos para se libertar em uma situação de tentativa de fuga. Mas as algemas na frente até seriam justificáveis se alguém tivesse algemado os pés dela na cama também, para que assim Abigail não conseguisse andar pelo quarto sem fazer barulho, já que como eu disse antes, agora ela pode acabar conseguindo alcançar algo para se libertar. E falando em se libertar, a pequenina não teve chance de reagir e não tinha nada que ela pudesse ter feito quando foi sequestrada pelos criminosos, já que ela infelizmente foi pega de surpresa. E eu não vou cobrar esse conhecimento de uma criança, mas como vocês que vivem assistindo os vídeos devem saber, existe um meio de se libertar de algemas ou cordas deslocando o polegar, já que isso diminui a espessura da mão, e como a algema dela foi afrouxada pela Joey, esse processo seria ainda mais fácil. Só que como eu disse, é proativamente impossível que uma criança saiba fazer isso da forma correta, sem lesionar as juntas. Então fica aqui só uma informação útil para caso você caia numa cilada como essa. Intrigado com o que Joey disse, Frank vai até o quarto da garota para conversar com ela e saber quem era seu pai, mas ele não sabia que Abigail estava sem venda, e por isso acaba deixando a prisioneira ver o seu rosto por acidente. Assustado, ele saca sua arma, pedindo que Abigail fechasse seus olhos e ordenando que ela falasse quem era seu pai. Só que quando a menina fala que era filha de Christophe Lazar, Frank imediatamente se borra todo e vai até os outros dizendo que iria embora, portanto eles poderiam dividir a sua parte como quisessem, pois os 7 milhões que Lambert prometeu não valiam um risco, já que Christophe Lazar era um homem que não controlava só o mundo do crime, mas também a
polícia e os políticos, sendo quase uma lenda urbana no meio dos criminosos. Ao saberem disso, todos ficam muito assustados, mas Joey diz que não poderiam deixar Frank ir embora, pois agora que a menina viu seu rosto, poderia entregá-la ao seu pai, e ele iria caçar todos que tinham sequestrado ela, já que graças à brincadeira de Joey, agora todos ali conheciam pelo menos um pouco um dos outros, e se fossem pegos, com certeza iriam entregar um a um. Então, confiando em seu parceiro Lambert, que nunca tinha cometido um erro na operação, Frank começa a bolar um plano, pois ainda tinham que ficar com a garota pelas próximas 22 horas, se quisessem pegar o dinheiro, e com ele, o grupo poderia sumir para fora do país, e nunca seriam pegos. Com isso, ele pede que Rickles fique de guarda do lado de fora para garantir que ninguém vai se aproximar, e ordena a Joey que cheque todos os lugares do prédio em busca de rotas de entrada ou de fuga, e as bloqueasse para garantir que a menina não iria escapar. Porém, enquanto procurava essas brechas estruturais, Joey acaba encontrando um elevador perto de uma estátua com uma janela logo acima, e decide abri-la para deixar um pouco de luz entrar. Em seguida, ela sobe até o andar de cima, onde acaba encontrando Rickles montando sua arma. E aqui tem algo rolando entre esses dois, principalmente porque o homem fala que não confiava em ninguém ali, e pede para que um tomasse conta do outro, para ambos saírem ilesos dessa. Ok, nessas circunstâncias precisamos considerar duas possibilidades. A primeira é o tal Lazar encontrar o lugar onde a sua filha está, e ir tentar resgatá-la. A segunda é que a própria Abigail tente fugir dali. E nesses dois casos, existem medidas que podem ser tomadas, não só para facilitar a checagem e vigia do perímetro, como também impedir que isso aconteça. Primeiramente, temos que vasculhar toda a casa para encontrar possíveis rotas de fuga ou de entrada, e usando os móveis velhos do local, podemos construir barricadas improvisadas nos pontos de fugas mais fáceis, como janelas e portas, já que numa casa dessa, devem ter pelo menos um martelo e pregos. Mas se não tiver, sempre dá para improvisar um, e usar os pregos que estão nos próprios móveis para realizar o serviço. E mesmo que não conseguimos impedir a entrada dos invasores, ainda íamos ganhar bastante tempo e forçar os caras a fazer barulho para entrar, conseguindo assim saber o lugar por onde estão entrando, e armar uma emboscada por perto. Outra coisa que ajudaria demais é espalhar câmeras em volta aí dentro do perímetro, como no quarto em que a garota está. E já que Sammy possui conhecimento avançado em sistemas, ela ficaria responsável por vigiar as redondezas, e avisar o restante caso veja alguma movimentação suspeita dentro ou fora da casa. E nessa mesma pegada, eles poderiam aproveitar e colocar armadilhas mais simples, como pregos à entrada principal para atrapalhar a aproximação de algum veículo, e explosivos como minas terrestres. E sim, eles são criminosos ex-militares, com certeza eles conseguiriam explosivos, ou até mesmo fazer aquelas armadilhas mais simples com cordas, que deixam os caras presos de ponta cabeça. Isso já seria útil para capturar, neutralizar ou ao menos atrasar qualquer possível invasora. E claro que para tudo isso dar certo, Abigail não pode de forma nenhuma sair da casa. Quanto ao Frank, é impressionante que um cara meticuloso como ele tenha sido tão burro, não só de tirar a máscara perto dos outros, como também de entrar no quarto da garota sem ela, sendo que não tem como a Abigail ficar de vendo o tempo inteiro, já que a Joey poderia ter tirado ela da garota para que ela conseguisse comer ou fazer algo importante, e digamos que ele se entregou completamente de graça aqui. Durante a madrugada, Jim sai andando pelo local tentando se ocupar para o tempo passar mais rápido, até que ele encontra Peter dormindo em uma das poltronas de tão bêbado que estava, e com a maturidade de um garoto do 5º ano, o cara simplesmente para desenhar um órgão masculino gigante no rosto do seu colega. E enquanto ele explorava a casa, Jim acaba encontrando uma pintura bizarra de uma menina que parecia muito com a Abigail. Em seguida, ele vai até a cozinha procurar algo para comer, até que escuta alguns barulhos vindo de uma espécie de armazém atrás dele. Só que quando ele vai olhar o que era, o rapaz só encontra ratos revirando lixo. Mas quando o coitado pensa que está tudo bem e se vira para ir embora, ele é atacado por algo que lhe puxa para a escuridão. Os seus gritos alertam a Sammy, que vai até lá ver o que tinha acontecido, e encontra Jim sentado em uma cadeira. Mas quando ela se aproxima, a cabeça do cara literalmente cai em suas mãos, fazendo ela imediatamente pedir ajuda aos outros. Em uma análise rápida, Frank e Joey sabem exatamente o que estava acontecendo, pois algumas histórias diziam que Lazar tinha um assassino profissional conhecido apenas como Valdez, que uma vez invadiu um apartamento vigiado por 12 guardas altamente treinados, e conseguiu finalizar 3 prisioneiros que fizeram um acordo com a polícia para entregar Lazar em troca de uma pena reduzida. Ele desconectou a cabeça dos caras e saiu sem ninguém ver, deixando os corpos com alguns órgãos faltando, como se tivesse os devorado. Mas como Rickles estava vigiando o lado de fora durante a noite toda, e a única entrada e saída que ficava fora da sua vista era uma janela do 3º andar, eles formam duas teorias. Ou o Lambert tinha entregado a localização deles para o Lazar, ou um deles era o tal assassino Valdez. Mesmo desconfiando um dos outros, o grupo vai junto até o quarto de Abigail para ver como a menina estava. Mas o estranho é que ela continuava presa, sem nenhum sinal de alguém ter sequer entrado ali. Mesmo assim, isso não significava que Valdez não tinha entrado. E por isso, Rickles fala que vai sair da operação. Só que quando ele vai em direção à porta, o cara percebe que Lambert tinha trancado todos ali dentro. O problema é que com as tentativas de fuga, o grupo acionou um mecanismo de defesa, que trancou todas as portas e janelas com placas de aço, para ninguém conseguir fugir. E aí, Frank fala que Valdez deve ter achado a garota, mas deixou ela lá para deixar todos confusos, já que sua missão devia ser finalizar todos. Então ele pede que Joey tente extrair informações de Abigail, enquanto os outros protegiam o
perímetro. Porém, Rickles não queria morrer ali e decide correr pro andar de cima procurando sua arma, mas alguém tinha roubado o rifle. Bom galera, o tempo todo as pessoas tratam o Lambert como se ele fosse uma das maiores mentes criminosas do mundo, e digamos que se ele tivesse um restaurante de frango eu até acreditaria. Só que aqui o cara planejou isso tudo bem mal, já que para esse plano poder ser executado da melhor forma possível, ele tinha que ter escolhido uma casa melhor. Tudo bem que provavelmente ele pegou essa por causa do sistema de segurança que trancava todos ali dentro, garantindo assim que ninguém entrasse na casa, ou que pudessem desistir da missão como 2 deles já tentaram fazer. Mas se o cara fosse bravo mesmo, ele teria pedido que alguém construísse algo assim em qualquer casa que o homem fosse usar, como em uma casa menor que essa, por exemplo. Pois é muito mais vantajoso ter uma casa pequena, que Frank conseguiria ficar de olho não só na criança, como nos membros da equipe em geral. Assim não teria essa desconfiança entre eles de quem era o Valdez, e também seria muito mais fácil de defender o perímetro, pois ia ter menos cantos para vigiar, já que essa mansão deve ter pelo menos uns 20 cômodos diferentes, e mal dá pra escutar uma pessoa gritando, pois literalmente só a Sammy ouviu o Jim sendo finalizado. Mas supondo que essa fosse a única casa disponível, o grupo deveria usar os pontos de comunicação o tempo todo, e dessa forma, Jim podia ter pedido ajuda antes que fosse finalizado, se bem que a idiotice desse cara ultrapassa qualquer limite possível, pois não satisfeito em ficar bêbado, ele ainda fuma samambaia para completar a loucura, ficando tão doido a ponto de ver aquela pintura parecida com a garota e nem sequer chamar o time para avisar daquilo, sendo que isso poderia ser uma informação importante porque o Lambert selecionou esse lugar, ou mesmo o motivo dele sequestrar a garota. E falando nele, tanto Jim quanto Sammy sabiam que provavelmente iam ser caçados pelo Lazar ou pela polícia, mas mesmo assim saíram andando pela casa de guarda baixa e desarmados, como se estivessem numa colônia de férias. Sendo que numa situação dessas, mesmo que você não quer carregar uma arma como a loira, ela tinha que fazer isso por segurança, ou pelo menos chamar um dos seus parceiros para protegê-la, já que se a coisa que finalizou o cara estivesse por perto, ela teria dado cabo da mulher também. E reparem que eu disse coisa e não pessoa, porque mesmo um assassino profissional demoraria um certo tempo para desconectar uma cabeça, e não só ia fazer uma bagunça por todo lado, como também faria barulho. Portanto, não daria tempo de finalizar o Jim e ainda colocar ele sentadinho em uma cadeira, já que a Sammy desceu para checar literalmente em 1 minuto. Além disso, o ferimento não parecia ser causado por uma lâmina, já que o corte não era reto. Parecia mais que a cabeça foi puxada até sair com uma força descomunal. Mas agora, sabendo que tem um assassino na casa, o time devia armar uma barricada na frente do quarto de Abigail e ficar juntos ali, ou até mesmo ficar dentro do quarto dela. Assim, eles podiam ficar de olho uns nos outros para caso o Valdez estivesse entre eles, além de conseguirem vigiar a garota e se manterem seguros numa tacada só. Enquanto todos surtaram, Joey vai até o quarto de Abigail perguntar o que estava acontecendo, e a garota diz que estava com medo de falar, pois senão o cara de óculos iria machucá-la. Mas depois de muita insistência da Joey, ela conta que Frank tinha dito que estava ali para ajudá-la, pois ele trabalhava para o seu pai e se chamava Valdez. Nesse momento, Rickles aparece chamando a mulher para conversar e contando que roubaram o seu rifle. Então ela revela que Frank era o tal Valdez, mas que tinha alguma coisa errada nessa história, pois não faria sentido ele montar esse time e sequestrar a Abigail se ele mesmo trabalhava pro Lazar. E aí Rickles fala que só o Frank tinha capacidade de derrotar os dois por ter treinamento militar, já que os outros dois que sobraram eram muito amadores. Mas se Frank era o Valdez e estava fazendo um plano com o Lambert, ele também devia saber como sair dali. Portanto, Rickles ia usar os seus métodos militares para interrogar o cara, só que para isso ele precisava que Joey cuidasse dos outros dois, já que ele sabia que a mulher provavelmente também era militar por conta de sua postura, e a jovem revela que era médica no campo de batalha. Mas assim que eles se preparam para executar o plano, ela ouve algo errado, e quando olha para trás vê o seu parceiro parado de uma forma estranha. O problema é que enquanto a moça se aproxima, ela encontra um soldado com o pescoço e o rosto feito em pedaços, e só pode assisti-lo partir em sua frente. Irritada ao ver o seu amigo bater as botas, Joey desce as escadas com sangue nos olhos, e rende Sammy e Peter no bar, perguntando aos dois onde o Frank estava. Por sorte ou azar, o cara aparece nesse exato momento, e Joey pergunta por que ele trouxe todos ali só para matar um por um, já que agora até o Rickles tinha ido de comes e bebes. Mas o cara parece ter ficado completamente confuso, e num movimento rápido, ele saca sua arma, ordenando que ela conte o que está acontecendo. Mas quando a mulher fala que ele é o Valdez, o cara fica irritado, pois ela foi enganada por uma garotinha, e pede que Peter vá até Abigail lhe dar um apavoro, para que a menina dissesse a verdade. Só que Joey segue o cara, e o rende antes que Peter conseguisse pôr as mãos na pequenina. Nesse momento, todos os sobreviventes restantes entram no quarto, e começam uma discussão, mas é aí que Sammy nota algo assustador, já que Abigail começa a tirar suas algemas, mostrando que estava livre o tempo todo, e é aí que ela se transforma em uma criatura horrenda, e ataca Peter tentando mordê-lo, mas Frank dá um headshot nela para salvar o companheiro, só que apesar de ficar um tempo nocauteada, logo Abigail volta à vida, e parte para cima do grupo que precisa fugir, enquanto a Joey dispara várias vezes nela, e aproveita que a criatura estava ferida para trancá-la no quarto, antes que todos fossem finalizados. Ok, tem alguma coisa errada nessa situação toda, isso porque vampiros geralmente têm sentidos extremamente aguçados, principalmente o olfato, já que eles conseguem sentir o cheiro de sangue nas veias humanas a vários metros de distância,
infância. Então, por que a Abigail não conseguiu saber que tinha alguém na sua casa? E pior ainda, dentro do quarto, a centímetros de distância dela. É como se ela quisesse ser capturada por aquelas pessoas. E isso porque eu nem estou falando do fato de que ela podia ter fugido por uma janela desde o início. Só que se esses tais sequestradores profissionais, que de profissionais só tem o título, estudassem o seu alvo antes de tentar pegá-lo, daria para perceber algumas pistas que poderiam ajudar o grupo a saber com quem estavam lidando. A primeira delas seria que Abigail não deve conseguir sair no sol, o que explica porque uma criança faz balé durante a noite sozinha, já que ela não consegue fazer isso durante o dia com outras crianças. Além disso, vampiros têm uma super regeneração e um metabolismo completamente acelerado. Por isso, faz sentido que Abigail tenha despertado da anestesia pouquíssimas horas depois, mostrando estar totalmente consciente, já que o normal mesmo em um ser humano adulto é que a sonolência se mantenha por um tempo, e tem gente que fica mais de 8 horas apagada. E antes que vocês aí nos comentários falem que deve ser porque a Joey colocou uma dosagem menor por ser uma criança, ela mesma disse que não sabia quem iria sequestrar, e ficou surpresa ao ver a Abigail, portanto ela deve ter colocado anestesia o suficiente para um adulto, o que torna tudo ainda mais inexplicável, e mesmo sendo médica ela não desconfiou disso. Fora que, como eu disse antes, não tinha como um ser humano ter finalizado os caras, isso porque nem mesmo um assassino profissional conseguiria finalizar um soldado treinado sem fazer barulhos e sem deixar o cara revidar. É praticamente impossível, além de que todas as lesões pareciam ser causadas por um animal, mas supondo que ela fosse uma menininha normal, todos ali estavam ferrados de qualquer forma, já que além do Frank ter mostrado o rosto, todos entraram no quarto de Abigail sem usar máscaras, fora que ela estava nitidamente colocando uns contra os outros, já que não teria por que o Frank bolar todo esse plano só para matar uns criminosos, pois eles não pareciam ter um centavo e nem eram tão importantes para ter esse trabalho todo. Quanto a trancar ela no quarto, isso com certeza deve ajudá-los a ganhar tempo, mas com certeza aquela porta não vai aguentar muito. E até onde sabemos, Joey ainda tem uma daquelas seringas com sedativo que parece ter conseguido apagar a vampira por um tempo. E somando ao fato de que dar um headshot nela parecia deixar a cria do capiroto offline por uns segundos, dá pra eles atirarem nela enquanto Joey se aproxima para injetar o sedativo na vampira. Fora que Peter segurou ela facilmente da primeira vez, então pode ser que ele consiga repetir esse feito de novo se for necessário. Além disso, o pessoal não podia ficar sozinho de jeito nenhum, e precisavam andar em duplas para se proteger caso ocorra um ataque. Percebendo que tinham sequestrado uma vampira, o grupo se reúne no andar de baixo para tentar encontrar uma solução para esse problema, já que aquela menina devia ser uma assassina profissional, e provavelmente era a tal do Valdez que todos estavam falando, já que ninguém ia desconfiar de uma menina invadindo um lugar para finalizar um homem adulto. Com isso, eles começam a tentar reunir todas as informações que têm sobre vampiros, como o fato de morrer no sol, serem fracos contra alho, água benta, crucifixos e, claro, morrerem com uma estaca no coração. Então, Frank divide o time pedindo que Peter pegue alguns tacos de sinuca para fazer estacas, e Sam encontre alho, mas Joey não concorda com o plano de matar a menina, já que sem ela eles perderiam a única moeda de troca que tem para negociar com o Lazar e sair vivo dessa furada. E por isso ela se recusa a ir com os outros três caçar aquela coisa. Só que quando eles chegam no quarto, o trio percebe que a vampira já tinha escapado dali. Nesse momento, todos da casa ouvem uma música vindo do andar de cima, e com isso os três seguem o som e encontram a vampira dançando com o corpo do Jim, enquanto se alimentava do seu sangue. E aí Sam tenta atacar, mas é derrubada facilmente pela criatura, que começa a espancá-la, cheirando o alho que ela carregava e mostrando que aquilo não funciona contra ela. E para salvar a sua amiga, Peter tenta atacar, mas é desarmado. Então ele agarra a menina, mas é facilmente derrubado, e a criança usa o crucifixo para espetar o cara, como se ele fosse uma almofada de alfinetes, mostrando que aquilo também não funciona. E aí chega a vez de Frank atacar, mas o cara é facilmente desarmado e tem a sua perna perfurada pela própria estaca. E vendo que não conseguiriam ganhar, eles batem em retirada e percebem que a vampira os deixou sair, mostrando que podia finalizá-los, mas queria brincar com o grupo antes disso. Derrotados, eles vão se encontrar com Joey, que trata seus ferimentos com os poucos equipamentos que tem, e diz que tinha um plano que não envolvia matar a fera, já que tinha algo que todos ali sabiam funcionar na criatura, a seringa de sedativo, pois ela tinha certeza que Abigail não fingiu desmaiar dentro da van. A vampira realmente ficou inconsciente, portanto os três podiam ficar ali sangrando até a morte, ou ajudá-la a sedar a vampira. E por falta de opções, eles acabam concordando. Bom galera, como vocês devem saber, a lenda dos vampiros existe na cultura humana há séculos, e tem diversas interpretações e criações que constituem essa criatura. Portanto, também existem diversas formas de finalizar o monstro, e por isso seria quase impossível para mim citar cada uma delas para vocês. Só que existem duas delas que mais se destacam, e aparecem em grande parte das histórias de vampiros, que é a fraqueza contra a luz do sol, e a facilidade de finalizá-lo se seu coração for perfurado com uma estaca de madeira. Porém, como vocês puderam ver por toda essa batalha ridícula, é muito difícil conseguir se aproximar de uma fera que é mais forte e rápida que você. Portanto, ao invés de tentar ganhar na força bruta, o time precisava bolar um plano, e algo que já vimos dar certo para nocautear mesmo que por um curto espaço de tempo a criatura, é o famoso headshot. Então, se fosse eu ali, como o detetive tinha mais experiência com armas, por já ter sido da polícia e ter recebido treinamento, eu iria pedir que ele ficasse atirando de longe, enquanto Peter tentava se aproximar para agarrar a garota, já que de todos ali ele é quem tem mais força física. E então, quando
quando a criatura estivesse imobilizada, Sam acertaria seu peito com a estaca de madeira. Assim seria muito mais fácil executar a vampira, principalmente porque agora que ela se alimentou do Jin, Abigail deve estar muito mais forte. E vamos combinar que para um bando de mercenários treinados, esses caras atacam de forma totalmente desorganizada. Quanto a esse plano de se separar para encontrar a criança, isso é uma ideia tão ruim quanto a de tentar lutar no mano a mano 1 por 1 contra um vampiro. Isso porque a Abigail já derrotou 3 adultos juntos facilmente. Então para ela seria muito mais fácil finalizar 1 a 1 enquanto estão separados. O melhor é permanecer juntos para cobrir as costas um dos outros e evitar ataques surpresas. Já que vimos ali que o Peter conseguiu segurar a garota de novo, mostrando que apesar de ser forte, ela não era invencível. E juntos eles têm mais chances de vencer. Com esse novo plano em mente, o grupo decide se separar para procurar pela garota. E Sam vai direto para os andares mais baixos procurá-la. Porém, ela acaba se assustando com um morcego e algumas teias de aranha, caindo em cima de uma piscina lotada de corpos. E aí ela grita para os outros que tinha gente morta lá embaixo, e Joey desce rapidamente para socorrer a loira. O problema é que quando eles estavam distraídos com isso, a vampira acaba dando de frente com o Peter, que foge desesperadamente tentando salvar a sua vida. Só que quando ele chega nas escadas, Frank acaba abrindo a porta na cara do maluco, jogando ele no andar de baixo por acidente. Nesse momento, Joey chega no local e pede que Frank sirva de isca para capturarem a menina. Porém, enquanto ele descia as escadas fugindo da bailarina, a criatura joga ele degraus abaixo e começa a atacar o homem. Joey até tenta usar essa brecha para acertar uma seringa nela, mas a criatura consegue desarmá-la e jogar a agulha do outro lado de um portão. E aí, Sam aparece para tentar ajudar o seu amigo, e até consegue tirar a criança de cima dele, mas acaba sendo mordida no braço. Com um susto, ela solta a menina que pega a perna de Frank, revelando que também consegue voar. Mas Peter vem para salvar o dia, se jogando na vampira, e segurando ela por tempo suficiente para a médica conseguir aplicar a seringa nela, nocauteando o mini capiroto. Horas depois, a vampira acorda presa em um elevador com grades de ferro. Com isso, o grupo aproveita para fazer perguntas à criatura, descobrindo que ela tem séculos de vida. E então, Joey pergunta como sair daquela casa e o que estava acontecendo ali. Porém, ninguém estava preparado por o que aquela coisa iria dizer. A garota revela que planejou trazê-los ali aquele tempo todo, e nunca houve dinheiro ou recompensa, pois Lambert trabalhava para ela. Isso porque cada um deles fez algo de errado para os negócios do seu pai. A primeira era Sammy, cujo nome verdadeiro era Jessica Hurney, uma garota que hackeava contas bancárias para roubar o dinheiro. E uma vez ela fez isso com Lazar. Em seguida, Peter, que se chamava Terrence Lacroix, era um executor de pessoas em uma gangue, mas um dia o cara roubou o dinheiro deles e foi embora. O problema é que essa gangue era uma afiliada de Lazar. Depois tinha o ex-detetive Adam Barrett, que era um infiltrado entre os agentes corruptos na polícia que trabalhavam para o seu pai. O problema é que ele gostou demais dessa vida de crime estando acima da lei, mas para manter seu disfarce, ele acabou tendo que prender os 3 tenentes fiéis do seu pai, fazendo Abigail ter que despedaçá-los no hotel. Com medo, ele fugiu e abandonou até a sua família só para se salvar. E por fim, Joey, que se chamava Ana Lúcia Cruz, uma ex-médica militar, que foi despedida depois de fingir se machucar para poder cuidar do filho que teria a guarda tomada pelo marido louco. Com isso, ela teve que buscar trabalhos clandestinos, cuidando de membros de gangue. Mas um dia, ela finalizou um dos homens do seu pai por estar muito dopada de tóxicos, e também abandonou seu filho pelo vício. Então, cada um tinha um motivo para estar ali, e Abigail seria a executora deles, assim como fez com todos os corpos daquela piscina. Percebendo que foi enganada, Joey diz que a garota não mentiu quando disse que Lazar perdeu interesse nela, e que se a garota estava planejando finalizar todos ali para ter o amor do seu pai de volta, isso não daria certo. Irritada com essas palavras, Abigail diz que só vai deixar um deles vivo, a pessoa que tirá-la daquele elevador para que ela possa finalizar os outros. Bom, aparentemente todos ali têm comunicadores, mas a pergunta que fica no ar é por que diabos eles não estavam usando isso desde o início de tudo. Seria muito mais fácil se comunicar e talvez daria até tempo de Jim contar a eles que a garota era uma vampira antes de morrer. É muita burrice para um grupo só. E vendo esse tanto de corpos ali dentro, é bem possível que Lambert esteja trabalhando para o Lazar e levou todos ali só para servirem de comida para a garota, já que, como eu disse antes, ela podia ter fugido a hora que quisesse. Além disso, galera, também é importante ressaltar que quanto mais a menina come, mais forte ela se torna, já que antes ela mal conseguia quebrar uma porta de madeira, mas agora fazia isso facilmente. Mas digamos que isso só funciona quando o roteirista tá com preguiça de escrever uma solução decente, já que o Peter conseguiu segurar ela de novo como se fosse fácil. Quanto a prender a garota dentro do elevador, isso definitivamente foi uma ideia genial, mas eles se esqueceram de uma coisa essencial, que seria amarrar aquela coisa com cordas e correntes, para garantir que a fera não se soltasse ou conseguisse reagir a ataques. E mesmo que isso soe pesado, galera, lembre-se de que Abigail não é uma criança, e sim uma vampira com séculos de vida. Portanto, a tática de desconectar braços e pernas também seria indispensável, pois assim todos ganhariam muito mais tempo até que ela se regenere. E como Joey disse, é muito provável que não fosse o Lazar que pediu a execução deles, senão todos ali já estariam mortos, o que significa que eles têm que se preocupar em derrotar apenas a garota. E apesar dessa informação parecer inútil, acreditem, não é. Pois se eles estão tendo uma dificuldade de enfrentar uma pirralha vampira, imagine o pai dela, que deve ser um vampiro com milhares de anos de vida e que se alimenta regularmente.
a força de um monstro desse seria imparável. Tentado com a proposta de Abigail e vendo que essa poderia ser a sua última chance de fugir, Peter acaba cedendo e saca sua arma, dizendo que abriria a porta. Mas como era óbvio que era uma armadilha, Joey avisa que se ele tentasse tocar na porta iria atirar nele. E burro como sempre, o homem tenta e leva um disparo de raspão na barriga. Então ele pede que Frank cuide daquela criatura enquanto tratava o ferimento do amigo. Só que assim que todos saem, Abigail tenta fazer um acordo com o ex-detetive, dizendo que o deixaria viver se ele lhe ajudasse. Mas o cara fala que só faria isso se ela dissesse como sair dali. Então a garota conta que tinha uma passagem secreta que era ativada puxando um livro na biblioteca. Mas quando chega a vez dele abrir a porta, o homem se recusa, sendo atacado pela criatura que quebra a porta de ferro com facilidade e se prepara para mordê-lo. Por sorte, Joey chega nesse momento e quebra as barricadas de uma janela jogando luz solar na fera, que tem a sua mão completamente explodida pelo sol. E aproveitando da linha de luz que separava eles da vampira, os dois se juntam com os outros e correm para a biblioteca onde tinha luz, por causa daquela janela que a médica abriu no início. E Sammy aproveita para se expor à luz, descobrindo que pelo menos ainda não tinha se transformado em um vampiro. É aí que Frank tenta puxar os livros para achar a passagem secreta, mas descobre que foi enganado e desiste de fugir. Porém, com suas últimas forças, Joey pega algo pesado e tenta fugir quebrando uma parede de madeira da biblioteca. Mas ela só desperdiça energia, já que ninguém lhe ajuda. Frustrada, a moça começa a perder as esperanças, e na tentativa de consolá-la, Sammy começa a perguntar sobre o filho dela, e a mulher revela que tinha deixado ele pois tinha medo de ser uma mãe ruim por conta do seu vício, e esperava que com uns 7 milhões, desse para recomeçar agora que estava limpa. Com essa frase, a loira percebe que tinha uma forma de abrir as grades, pois não precisava hackear as portas, só tinha que reiniciar o sistema que ativou elas, dando um curto na casa. E bom pessoal, agora sim seria importante que alguém ficasse de olho no Peter, de preferência a médica ou o detetive que conseguem usar armas, porque esse cara não é confiável, e faria de tudo para conseguir sair vivo, mesmo se isso significasse acabar com seus amigos. E outra pessoa que precisa de supervisão é a Sammy, pois não sabemos se ela vai ou não virar um vampiro, e como eu disse antes, se eles estão com dificuldades de lidar com um, imagina com dois. Ainda mais que em algumas histórias, quando um vampiro antigo transforma alguém, essa pessoa fica refém dele, e tem que atender a todos os seus comandos como um escravo. Sabendo disso, eu pediria a compreensão de Sammy, e amarraria ela com cordas e correntes, trancando ela em seguida em um dos quartos, para garantir que a jovem não se tornasse um problema, de preferência em uma sala onde o sol conseguisse iluminar, já que assim se ela se transformasse ela iria de base. Com esse novo plano, a equipe se divide em duplas para procurar esse tal gerador de energia, e Sammy vai com o Peter para que ambos pudessem se proteger. O problema é que enquanto a garota andava, ela começa a ouvir a voz de Abigail lhe chamando, e vê que seu braço tinha começado a se regenerar. Preocupada, ela tenta avisar o Peter do que estava acontecendo, mas já era tarde, pois Abigail toma totalmente o controle do seu corpo e ataca o cara, fazendo a jovem beber todo o sangue do amigo. Então ela faz uma armadilha chamando os outros sobreviventes para lá na tentativa de finalizá-los, mas assim que se aproxima, Joey nota que tinha algo errado e pede para o Frank correr, iniciando uma perseguição que mais se parece com a dança do gatinho do Rodrigo Faro. E eu acho que a Megan iniciou uma tendência aqui, hein? Ou será que foi o tic-tic? Porque fazer uma dancinha enquanto persegue alguém é só pra perder tempo. Juntos eles conseguem chegar até a biblioteca, onde o Ghoul revela que nunca gostou daquela sala, pois foi ali que Lazar a transformou. Porém, antes de serem atacados, a médica pega uma bandeja de prata na mão e reflete a luz do sol no peito do monstro, o fazendo literalmente explodir. Nesse momento, uma porta secreta se abre em uma das estantes, mostrando que a vampira realmente não tinha mentido. E como não tinham mais nada para fazer, a dupla decide entrar lá. E no fim do corredor eles encontram Lambert, do lado do PC que tinha trancado todas as portas e junto com seus celulares. Porém, antes que pudessem atacar o maluco para se vingar, ele revela que era um vampiro, nocauteando Joey rapidamente. E então ele conta a Frank que nunca quis fazer parte disso, mas Abigail descobriu que foi ele quem ajudou o detetive a prender os 3 tenentes, e o transformou em um vampiro, ameaçando a sua família. E como punição pelo que fez, o cara era forçado a trazer os inimigos dela até a casa para que a criança do capeta brincasse de caçar. Mas ele já estava cansado disso. Portanto, Lambert propõe um acordo, de transformar seu amigo em vampiro para que os dois tivessem o poder de finalizar Abigail e o seu pai, pois ele já tinha ligado para Lazar e estava só esperando o cara chegar. Então, vendo que não tinha mais opções, e que essa poderia ser sua última chance de viver, Frank aceita o contrato, e é mordido por Lambert, que o faz beber seu sangue para completar a transformação. Mas quando desperta, Frank já se sentia mais forte, e Lambert fala que agora seria a hora de se alimentar de Joey. Só que Frank traiu o maluco, o finalizando usando a estaca. E aí ele se prepara para finalizar a mulher que lhe ajudou durante a noite toda. Por sorte, Abigail aparece nesse momento e ataca o cara, que usa seus novos poderes para agarrar a vampira e beber o sangue dela, nocauteando a garota. Ok galera, essa criatura que Sammy virou não era necessariamente um vampiro ou um zumbi, e sim uma criatura conhecida como Ghoul. E calma aí, otakus de plantão, não estamos falando daqueles que vivem no Japão, e sim seres humanos que foram subjugados e transformados em escravos quando mordidos por vampiros
vampiros, ou ingerindo o sangue deles. Só que não necessariamente Joey precisava ter finalizado sua amiga para se proteger, já que além de terem as mesmas vulnerabilidades que os vampiros, como a fraqueza contra a luz do sol, estacas de madeiras, etc., esses monstros são dependentes da vida dos seus mestres para existir. Portanto, se eles apenas finalizassem a Abigail, eles tinham grande chance de Sammy voltar a ser humana de novo. E Sammy nem devia ter acreditado que poderia virar um vampiro, pois como eu disse antes, existem muitas interpretações de como uma pessoa se torna uma dessas criaturas. E além da mordida, muitos acreditam que é necessário beber o sangue de um vampiro ou realizar um pacto ou ritual com essa fera para conseguir se tornar uma delas. E inclusive, os dois que sobraram deviam pensar muito antes de entrar nesse corredor, já que lá ambos não vão ter luz do sol para ajudar caso fosse uma armadilha da Abigail. Mas agora falando do Frank, esse cara é o homem mais ingrato que eu já vi, porque não tem motivo nenhum para ele querer finalizar a Joey, pois nas últimas 24 horas ela só ajudou o cara, tratando seus ferimentos mais de uma vez para que ele não morresse. Primeiro foi quando a Abigail furou o cara com um lápis, e depois com aquela estaca na perna e a queda na escada. Então por que diabos o Frank quer finalizar ela? Não faz o menor sentido, até porque juntos eles definitivamente conseguiriam finalizar a criatura e sair dali. Aproveitando a brecha que Abigail lhe deu, Joey pega o seu celular e corre até a saída, mas percebe que a porta tinha sido trancada pela criança do capiroto. Então, pensando que iria morrer ali, ela liga pro seu filho na esperança de poder falar com ele uma última vez, mas infelizmente cai na caixa postal. Mas sabendo que tinha pouco tempo, ela diz que amava demais o seu filho e tinha muito orgulho dele. Nesse momento, Frank aparece arremessando a mulher pela passagem e jogando ela no andar de cima, dizendo que iria transformá-la em um ghoul e fazer Joey acabar com seu próprio filho. E sabendo que seu menino corria perigo, ela decide que não iria desistir e continua lutando contra o cara, que não tem dificuldades em parar a mulher jogando ela lá de cima. Por sorte, Abigail a salva, e a vampira diz que não tinha mais forças para lutar contra o Frank sozinha, e que deixaria a mulher ir se ela lhe ajudasse. Com isso, ambas se unem para enfrentar o vampiro, mas Frank não está para brincadeira, e com os poderes que ganhou sugando o sangue da criança, ele estrala o pescoço de Abigail e prende Joey na parede com a haste de ferro dela. Então ele volta a sugar o sangue da menina até deixá-la sem forças, e quando acaba, o monstro morde a moça para transformá-la em sua marionete, ordenando que ela finalize a sua amiguinha. Assim, Joey se direciona para a vampira, mas a moça estava apenas fingindo, e assim que Frank baixa a guarda, ela tenta atacar, mas é facilmente jogada para longe. Porém, isso abre brecha para Abigail conseguir mordê-lo e recuperar as suas forças, derrubando o Frank no chão. E então, unidas, Abigail consegue perfurar o coração dele, dizendo que levam-se anos para aprender a fazer uma marionete. Com a ameaça derrotada, Abigail agradece e reconhece Joey como sua amiga, permitindo que ela fosse embora, e contando que com um vampiro morto, ela não precisava se preocupar com a mordida. Mas antes que a moça fosse embora, Lazar aparece para finalizá-la, só que Abigail o impede, dizendo que foi aquela mulher que estava presente para salvá-la, quando seu pai não estava. Então, para demonstrar o amor que sente por sua filha, Lazar permite que Joey vá embora e volte para sua família, para poder se redimir com o seu filho, assim como ele teria que fazer com Abigail. Fala galera, esse foi como derrotar a Abigail. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você ficasse preso dentro de um prédio cheio de aranhas mutantes, que estão famintas por carne humana, o que você faria? Quer saber como esses jovens vão sobreviver a essa infestação? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de tomar cuidado, pois às vezes as pessoas que parecem mais boazinhas ou indefesas são os piores monstros que você já viu.